Bom, pessoal, então a gente vai para a última aula do semestre hoje, que vai ser a aula de inter-relações metabólicas, tá? É uma aula aí que a gente junta tudo que a gente viu até agora, tá? Essa aula de inter-relações metabólicas, daqui a pouco eu explico melhor, mas a gente vai pegar certas situações que a gente vai passar, que o nosso organismo vai passar, e a gente vai, a partir das vias metabólicas que estão funcionando, a partir dos principais hormônios, enfim, a gente vai entender o que está acontecendo e por que está acontecendo. Antes de falar de inter-relação em si, eu preciso falar um pouquinho sobre gliconeogênese, tá? E eu vou ser aqui bem breve, não vou entrar em todos os detalhes, porque a gente já vem falando disso há um tempo, tá? Mas eu vou falar um pouquinho aqui para a gente entender uma das situações mais importantes que a gente vai ver aqui em inter-relação. Que tem um gráfico, tá? Esse gráfico é o seguinte: o indivíduo ele teve lá, comeu glicose no tempo zero, e aqui está o tempo em horas do que vai acontecendo no nosso organismo. O que vai acontecendo? A glicose vai caindo, aquela que a gente ingeriu vai caindo, normal, enfim, comia, nosso corpo vai utilizando, vai tirando ela da circulação. No período pós-prandial, ela vai estar mais elevada, certo? A gente vai estar aí com uma hiperglicemia, mas a gente libera insulina, essa glicose vai aumentando e pode chegar o momento onde ela vai começar a cair dos valores euglicêmicos, dos valores homeostáticos. Nesse momento, começa a entrar glucagon, então, umas 2 horas depois da alimentação, a gente começa a ter uma liberação de glucagon, e essa liberação de glucagon faz com que a gente tire glicose de glicogênio, faça glicogenólise hepática e reponha aí a glicose na nossa circulação, tá? Então, essa curvinha azul aqui, ó, que eu estou passando por cima, é a curvinha de glicogênio. Você vê, umas 2 horas depois, mais ou menos, a gente começa a colocar glicose proveniente de glicogênio na circulação para reestabelecer aqui os níveis da glicose que estava caindo, tá? Isso daqui, ó, vai durar, enfim, o estímulo do glicogênio vai durar, a gente dura até umas 24 horas, enfim, o nosso estoque de glicogênio inteiro. Mas o que eu quero que vocês observem aqui até esse ponto, ó, até umas 16 horas, entre 14 e 16 horas, tá? Quem está conseguindo manter a nossa glicemia estável é o glicogênio, tá? Eu ainda tenho glicogênio hepático para conseguir manter a minha glicemia até umas 14, 16 horas, vai depender de cada indivíduo. Depois que eu passei desse ponto aqui, ó, vejo, o glicogênio só cai, certo? E a gente tem, quem começa a manter a nossa glicemia é a gliconeogênese. O que é a gliconeogênese? É a síntese de glicose a partir de não carboidratos, tá? Então, a gente vai pegar lá aminoácido glicogênico, converter lá no alfa-cetócido, converter em glicose, tá? Pode pegar piruvato e converter em glicose, pode pegar glicerol e converter em glicose, tá? O principal produto da gliconeogênese, a gente até já falou lá atrás, a gliconeogênese é uma via majoritariamente hepática, tá? É o fígado que vai fazer bastante isso, tá? É o oxalacetato. Então, começa a pegar o oxalacetato do fígado e fazer gliconeogênese. Por que isso daqui é importante? Duas coisas aqui que eu quero que vocês notem. Primeiro, gliconeogênese começa praticamente junto com a glicogenólise. Tá? Então, liberou o glucagon, eu vou começar a gliconeogênese e glicogenólise. Só que no começo, a glicogenólise, ou seja, a quebra do glucagon, vai conseguir compensar, enfim, eu não vou precisar de gliconeogênese para compensar os níveis de glicemia. Quando a gente tem esse ponto aqui, ó, onde eu estou favorecendo a gliconeogênese, o meu corpo está utilizando a gliconeogênese para manutenção da glicemia plasmática, esse ponto aqui, esse exato ponto, é o ponto onde a gente fala que troca de jejum. Você já deve ter ouvido falar que tem o jejum, enfim, jejum inicial, e tem o jejum prolongado. O que é o jejum prolongado? É quando a nossa glicemia plasmática, geralmente em jejum, quando a gente fala jejum, é mantida por glicogênio. Tá? Glicogênio hepático vai ser quebrado lá e mantém. Tá? Quando a gente começa a ter a glicemia plasmática mantida por gliconeogênese, a gente fala sair do jejum normal, foi para o jejum prolongado. Tá? Isso daqui vai ser importante quando a gente for falar da parte da inter-relação mesmo, de quando a gente for ter que identificar alguns aspectos. Tá? E gliconeogênese, como eu disse, gliconeogênese de uma maneira geral é a síntese de glicose a partir de não carboidratos. Vejam que ela começa aqui praticamente no tempo zero, aqui, junto com a glicogenólise. Tá? Então, liberou um pouquinho de glucagon, vai ter. E a gente tem alguns ciclos, 2 ciclos para ser mais exato,
que acontecem muito no nosso organismo com relação à gliconeogênese. Esses ciclos são o ciclo de Cori ou do lactato, tá? E o próximo ciclo é o ciclo de Carril ou da alanina, que eu já falo. O que é o ciclo de Cori? Nosso músculo, e não só músculo, eu poderia colocar hemácia aqui, que também faz bastante isso. Músculo faz bastante fermentação, certo? E hemácia só faz fermentação. Então, quando a gente pega o resultado da fermentação, enfim, vão ser lá 2 lactatos. Produzir piruvato, que vai ser convertido aqui em lactato, vou formar lá meus ATPs que eu preciso, beleza? Mas o resultado é 2 lactatos. Se vocês lembrarem lá da aula lá atrás, que a gente falou de fermentação, eu falei, o lactato vai para o sangue, ele vai ter um propósito, mas que a gente só vai ver no final do semestre. Está aqui. O que vai acontecer com esse lactato proveniente de fermentação? Tá? Todas as células que vão fazer fermentação, elas sempre vão pegar esse lactato e jogar no sangue. As células não têm utilidade para o lactato, não usam lactato, elas jogam no sangue. Tá? Vai ser, não é excretado, mas a célula em si, as principais produtoras de lactato, não conseguem fazer nada com esse lactato. Eles jogam no sangue por quê? Lactato vai andar no sangue, pode sair pela urina, pode sair por suor, enfim, mas uma boa parte do lactato vai chegar no fígado. O que o fígado consegue fazer? Gliconeogênese a partir de lactato. Ele pega 2 lactatos, vai converter lá em 2 piruvatos e depois em 2 glicoses. Tá? Eu estou sintetizando glicose a partir de um não carboidrato. O lactato não é um carboidrato. Tá? Então, eu fiz essa síntese aqui. Eu estou fazendo uma gliconeogênese. Isso daqui forma um ciclo, tá? Que sempre vai estar acontecendo. Se eu tiver lactato na circulação, vai chegar lactato no meu fígado e ele vai tentar fazer a gliconeogênese com ele. Isso a gente chama de ciclo de Cori. Ele vai ser super importante em exercício físico, tá? Atividade física, quando a gente tem um uso muito grande do músculo. Isso daqui é importante para tentar manter a glicemia mesmo com o aumento do uso de glicose plasmática. Né? Estou fazendo exercício, o músculo vai querer pegar mais glicose. Lembrando que o exercício tem um efeito insulina-like para o músculo, né? O próprio exercício consegue aumentar a quantidade de GLUT4 na membrana muscular, então o músculo pega mais glicose mesmo, porque ele precisa de mais glicose, tá? Você está utilizando ele. Então, esse ciclo aqui ele acaba sendo importante para tentar manter a glicemia em exercício, principalmente exercícios intensos. Outro ciclo é o ciclo da alanina ou ciclo de Carril. Tá? O que acontece? A alanina, quando a gente oxida a alanina, vou começar aqui pelo fígado. Quando a gente oxida a alanina, tá? A oxidação da alanina, se vocês lembrarem lá da aula de oxidação de aminoácidos, vai ser uma transaminação, enfim, mas oxidar um aminoácido, eu pego aquele aminoácido, tiro o grupo amino, ele vai virar um alfa-cetoácido, enfim, que no caso da alanina, o alfa-cetoácido, eu oxidei a alanina, ela vira piruvato. Tá? O que o meu fígado consegue fazer com o piruvato? Fazer glicose e exportar. Tá? Mas o que vai estar acontecendo? Em situações onde o nosso músculo vai estar fazendo majoritariamente respiração aeróbia e não fermentação, ó, quando ele faz bastante fermentação, ciclo de Cori. Tá? Quando ele vai fazer bastante respiração aeróbia, tá? Ele vai fazer um pouco de fermentação, é claro, tá? Mas um pouco do piruvato que está lá no músculo vai acabar sendo reconvertido em alanina. Então, o nosso músculo converte o piruvato em alanina para quê? Tá? Por que ele faz isso? E aqui também não é só um músculo, a gente tem células do intestino que fazem isso, tem outras células, mas o principal é o músculo. Por que o nosso corpo faz isso? Ele está sentindo, a célula muscular aqui no caso, está sentindo que a glicemia está caindo, tem resposta hormonal, adrenalina chegando aqui. Então, ele vai fazer um pouco de alanina, tá? Para exportar essa alanina no sangue, a fim dela chegar no fígado e sofrer gliconeogênese. Então, é um outro ciclo aqui que serve para a manutenção da glicemia. Tá? Esses 2 ciclos, ciclo de Cori, vai acontecer praticamente sempre, tá? Seja em anabolismo ou catabolismo. Tá? O ciclo de Cori sempre acontece porque a gente vai ter sempre hemácia fazendo fermentação, não por causa do músculo, mas por causa de hemácia. Tá? O ciclo de Carril ou ciclo da alanina vai acontecer mais em momentos catabólicos. Tá? Porque, enfim, a gente está utilizando um aminoácido para formar glicose. Se a gente tivesse num momento anabólico, a gente utilizaria o aminoácido para fazer proteína. Tá? Claro, eu falei na aula, pode ser que você pode ter síntese de proteína em momento catabólico, mas geralmente a síntese é anabólica. Tá? Então a gente vai usar essa alanina aqui para sintetizar a glicose de novo e restabelecer nossa glicemia. Tá?
Enfim, essa primeira parte é mais... isso daqui vão ser coisas que eu vou falar durante a aula de inter-relação que eu não tinha apresentado oficialmente para vocês. Tá? Então, a gente vai falar de gliconeogênese, que é síntese de carboidrato a partir de aminoácidos. Tá? Só lembrando, gliconeogênese, principais aí, substratos para gliconeogênese. Se a gente pensar o principal substrato é o oxalacetato, tá? Mas da onde vem esse oxalacetato? Vai vir geralmente de aminoácido glicogênico. Tá? Então, os aminoácidos glicogênicos vão ser muito importantes para a gliconeogênese e o lactato também. Tá? E daqui tem o ciclo de Cori, que é um ciclo aí que acontece sempre, principalmente em atividade física, e o ciclo da alanina, que vai acontecer em momentos catabólicos do nosso organismo. E agora sim a gente vai para inter-relações metabólicas. Tá? O que é isso? Quando o nosso corpo está em alguma situação, tá? Em alguma situação, enfim, seja estressante ou não estressante para ele, o nosso corpo, a gente veio estudando aqui em bioquímica as vias separadas. Então falamos de glicólise, falamos, sei lá, de lipólise, daí a gente falou de beta-oxidação. Claro que no meio a gente vai criando ligações entre elas, tá? Mas a gente foi vendo elas separadinhas. Tá? Mas o que acontece? Na prática, elas vão funcionar separadinhas? Não, elas vão funcionar ao mesmo tempo. Se eu estiver numa situação de tal tipo, eu vou ativar todas as vias e elas vão funcionar. Tá? Isso vai ser importante para a manutenção do nosso organismo. Tá? A gente vai ter vários tecidos fazendo vias para manter outros tecidos funcionando. Tá? O fígado, principalmente. Né? O fígado ele sempre está tentando fazer as vias metabólicas para manter glicemia e deixar o nosso cérebro lá certinho. Tá? E assim, pode ter tecido que está fazendo um tipo de via, tecido que está fazendo outro. Tá? E essas alterações que a gente tem nas inter-relações, elas vão ser mediadas aí por hormônios e pelo estado nutricional ou pelo estado fisiológico do indivíduo. Tá? Ou seja, se ele está fazendo alguma coisa nutricionalmente diferente, ou se ele está fazendo alguma atividade que estresse ou não o organismo dele. Tá? O que a gente vai fazer aqui, em inter-relações metabólicas, é pegar todas aquelas vias que a gente viu, que está aqui, ó, durante o semestre, tá? Deve ter visto aí mais afinco, mas a gente viu tudo isso aqui. Então, glicogênese, glicogenólise, gliconeogênese, que a gente falou hoje, glicólise, síntese de ácido graxo, lipogênese, que é a síntese de triacilglicerol, lipólise, quebra de triacilglicerol, oxidação de ácido graxo, que é a beta-oxidação, CK é o ciclo de Krebs, né, atividade do ciclo de Krebs, cetogênese, que é a síntese de corpos cetônicos, oxidação de aminoácidos, síntese de proteína, proteólise e síntese da ureia, que é o ciclo da ureia. Essas são as vias aqui que a gente viu durante o semestre, além das lipoproteínas. Tá? E a gente vai ver onde estão os pontos de ligação dessas vias, né, em determinadas situações. A gente vai ter que pensar isso daqui que está na tela, o mapa metabólico. Tá? O mapa metabólico ele existe porque as vias têm comunicação entre elas. É algo que eu venho falando desde a primeira aula, que metabólica não adianta você só saber uma parte, você tem que saber tudo porque tudo se conecta. E é na aula de hoje que a gente vai tentar fazer essa conexão mais geral aí de tudo. Tá? E como que funciona a aula de hoje? Eu vou mostrar aqui nos slides umas figuras. Tá? Essas figuras vão ter lá vários órgãos representados, várias vias acontecendo, então um monte de seta para lá, um monte de seta para cá. Tá? E para cada figura dessa, a gente vai ter que entender o que ela está representando, que situação metabólica, fisiológica que ela possa estar apresentando. Tá? Se essa situação é catabólica ou anabólica, quais hormônios são importantes para essa situação acontecer do jeito que ela ocorre, quais são as vias principais que a gente utilizou para saber que era aquela situação que está acontecendo. E aqui uma coisa que é super importante para a gente é a fonte de glicose plasmática, ou seja, como que o nosso organismo está fazendo para manter a glicemia, tá? O que está acontecendo para a glicemia aumentar, enfim. É saber de onde está vindo essa glicose plasmática. Tá? Então, vamos lá. Se fosse uma aula presencial, eu ia passar o desenho. Ó. O próximo aqui já é um desenho. Então, eu ia deixar esse desenho aqui. Enfim, vocês iam responder o que é. Tá? Então, eu acho que é interessante para vocês nessa aula. Tipo, eu vou passar o desenho, eu não vou dar um tempinho aqui, mas pausa o vídeo, olha e tenta falar, tá, isso representa isso. E daí solta que, enfim, você vai ver se você acertou, se você errou, enfim, vai ver modificativas, tá? Porque isso daqui, na verdade, a aula de hoje não é matéria nova. Tudo que está nesse desenho a gente já viu, tá? O que está acontecendo aqui é que esse desenho está fazendo tudo ao mesmo tempo, tá? Então, vamos lá. Essa situação aqui, ó, vamos ver.
Isso daqui, ó, gut, é intestino em inglês. Tá? Então, vejam que no intestino eu tenho glicose, aminoácido e gordura. Ou seja, o indivíduo se alimentou. Se ele se alimentou, a gordura está aparecendo quilomicro. Então, eu tenho quilomicro no sangue, o indivíduo se alimentou, tem insulina na circulação. Isso daqui está representando o estado bem alimentado que a gente fala. Tá? Ou seja, o indivíduo acabou de se alimentar, o estado pós-prandial. Tá? Esse estado é anabólico ou catabólico? Anabólico, tá? Completamente anabólico. A gente tem substrato pra caramba e a gente tem, já vou emendar aí, o hormônio, a insulina, que é o nosso principal hormônio anabólico. Quais vias que são importantes aqui? Quais vias que a gente utilizou para chegar à conclusão que eu estava no estado bem alimentado? Bom, não é bem uma via, mas a gente utilizou aqui o quilomicron na circulação para saber que o indivíduo tinha acabado de ingerir alimentos. Tá? Então, quilomicron é um fator que a gente olha. Tem quilomicron, quer dizer que acabou de se alimentar. Tá? E se eu olhar para o fígado, tá? Se a gente pegar no fígado, a maioria das vias aqui são vias anabólicas. Ó, glicose virando glicogênio. Se for no músculo, glicose virando glicogênio também. Tá? Aminoácido virando proteína, aqui síntese de proteína, pode ter um pouco de piruvato, mas proteína. Glicose virando gordura. Então, são vias anabólicas, tá? Então, nessa situação de bem alimentado, é uma situação anabólica. O hormônio principal é a insulina, tá? Eu chego nessa via porque eu tenho presença de quilomicron só aparece se eu estou bem alimentado, e o meu fígado está fazendo vias majoritariamente anabólicas, ele está sintetizando tudo. Daí a última parte que a gente tem que falar, que aqui no bem alimentado é menos importante, que é a fonte de glicose plasmática. Da onde está vindo a maioria da glicose para manter a glicemia aqui, nesse caso? Da própria alimentação. Tá? Enfim, vejam que está tendo, tá vendo lactato aqui indo pro fígado, virando piruvato. Você tem lactato, você tem um pouco de ciclo de Cori ainda, tá? Mas a principal fonte de glicemia aqui vai ser da glicose que está sendo ingerida. Então, o estado bem alimentado é anabólico, hormônio é insulina, tá? Vias, presença de quilomicron, tá? Vias anabólicas hepáticas e a fonte de glicose é a própria alimentação. Próximo, vamos lá. Aqui, esse estado, tá? Bom, a gente olha para o intestino, não tem nada. Tá, mas beleza, se não tivesse intestino na jogada, vamos tirar o intestino aqui da jogada e ver, pensando que a gente não sabia que tinha esse negócio. Tem glucagon. Tá? Tem glucagon. Se tem glucagon, a minha glicemia está baixa. Tá? O glucagon ele vai ser liberado quando a glicemia está baixa. Ou, em caso de diabético, vai ter diabetes aqui, estou dando um spoiler, tá? E o indivíduo não tem insulina, então ele secreta muito glucagon. Mas vamos ver o fígado. Olha o que o fígado está fazendo. O fígado está pegando o glicogênio, quebrando ele, transformando em glicose e exportando essa glicose para o cérebro, para o músculo, enfim. O músculo está pegando aqui piruvato, certo? Que veio lá da glicólise, se a gente pensar, transformando em lactato ou alanina e mandando lá para o fígado fazer o quê? Gliconeogênese, transformar em glicose, tá? Mas vejam, aqui a principal fonte de glicose plasmática vai ser o glicogênio. Por que eu falo isso com tanta certeza? Porque eu não estou representando nessa figura nenhum tipo de proteólise a fim de formar glicose. Tá? A gente não está representando aqui, por exemplo, síntese de corpos cetônicos, que vai começar a acontecer quando eu entro naquele jejum prolongado. Tá? Por que eu estou falando isso? Essa figura aqui representa o jejum. Tá? Jejum, catabólico ou anabólico? Catabólico. Hormônio no jejum. Glucagon. Por que o glucagon? Porque a glicemia vai estar baixa, vai estar numa tendência de queda. Tá? Então, se ela está com uma tendência de queda, vai aparecer glucagon. Principais vias. Glicogenólise hepática. Tá? É a glicogenólise hepática, que é a principal via. Esse cara está tendo o ciclo do lactato, o ciclo da alanina? Tá, mas isso, de novo, vai ocorrer praticamente sempre. Tá? Então, é a glicogenólise hepática, tá? E essa glicogenólise hepática que vai ser a principal fonte de glicemia plasmática. Tá? Então, quando a gente pega aqui o jejum catabólico, hormônio glucagon,
principal via, glicogenólise hepática, tá? E a fonte de glicose plasmática, nesse caso, vai ser o glicogênio hepático, vai ser essa glicogenólise hepática. Bom, aqui, só representando o ciclo do lactato e o ciclo da alanina, que vão ser importantes nessa condição, mas não são as principais vias, tá? Eu quero voltar lá no comecinho, só para mostrar para vocês aqui. Se a gente voltar aqui no começo, ó, a glicogenólise acontece praticamente ao mesmo tempo que a gliconeogênese, tá? O que eu quero dizer com isso? Não é porque está tendo gliconeogênese que o indivíduo está em jejum prolongado. Tá? A gliconeogênese está acontecendo aqui junto com a glicogenólise. O que acontece é que a gente tem que observar nessa situação qual dos dois é mais importante. Na situação do jejum inicial é a glicogenólise. Tá? Vai estar fazendo ciclo de core, que é o lactato? Sim, que é um tipo de gliconeogênese. Vai estar fazendo o ciclo da alanina? Sim, que é um tipo de gliconeogênese. Tá? Mas o mais importante aqui vai ser a glicogenólise hepática. Bom, vamos para o próximo. Aqui. Esse daqui. Ó, a gente podia olhar para o intestino e falar não tem nada. Tá? Então o cara não está alimentado. Tem glucagon, glicemia está baixa. Beleza. Mas o que tem de diferente nesse desenho, nesse esquema, desse daqui? Certo? Isso daqui a gente pode chegar à conclusão já que é um jejum. Tem glucagon, glicemia está baixa, não tem alimento. Tá? Mas o que tem de diferente aqui para a gente? Se a gente vai lá no fígado, veja, o fígado está todo centralizado na produção de glicose. Tá vendo? Praticamente todas as setinhas daqui estão vindo para a glicose e a glicose está indo lá para o cérebro. Tá? Inclusive, eu estou tendo muita proteólise para a produção de glicose. Estou tendo muita aqui, ó, o glicerol está virando glicose. Tá? E tem outra coisa aparecendo que não aparecia no jejum inicial, tá? O jejum normalzinho. Que é o quê? Ó? Ácido graxo saindo aqui do tecido adiposo, enfim, vai para o músculo usa, tá? Vou ser bem sincero, no jejum inicial podia ter uma setinha saindo de tecido adiposo indo para o músculo aqui, tá? Ácido graxo nosso músculo vai usar em jejum inicial. Mas no jejum prolongado, o que acontece de diferente que a gente viu lá atrás, certo? O fígado começa a utilizar muito ácido graxo para produzir corpos cetônicos. Então, está aparecendo corpos cetônicos, tá? Então, isso daqui representa um jejum prolongado. Animação tosca, veio pingando esse daqui. Vai ter umas mais toscas que essa. Enfim. Então, apareceu corpos cetônicos. Então, se a gente for ver aqui nessa situação, ela é extremamente catabólica. O hormônio principal, glucagon, tá? Porque a glicemia vai estar lá embaixo, ela é extremamente catabólica. Eu já estou num jejum prolongado, eu passei das 16 horas. Tá? Eu estou utilizando mais gliconeogênese para manter a minha glicemia. Reparem que aqui não tem mais glicogênio. O glicogênio não foi representado. Não é que ele acabou, tá? Mas é que para fins didáticos não se representa o glicogênio num jejum prolongado, porque a principal fonte da glicose plasmática vai ser a gliconeogênese. Vias, gliconeogênese hepática vai estar acontecendo com tudo quanto é substrato. Então veja, alanina, lactato, enfim, aminoácido, glicerol, tá? E também aqui tem uma outra via super importante, que é a síntese de corpos cetônicos. Os corpos cetônicos eles começam a aumentar a concentração deles quando a gente entra num período de jejum prolongado. Tá? Então, entrou em jejum prolongado, o fígado começa a fazer beta-oxidação para a produção de corpos cetônicos. Tá? Então, jejum prolongado. Catabólico, glucagon, principal hormônio. Tá? Vias importantes, gliconeogênese hepática, está acontecendo gliconeogênese a partir de vários substratos. Tá? E síntese de corpos cetônicos. Fonte de glicose plasmática, gliconeogênese hepática. E aqui eu vou falar uma coisa super importante, eu estou falando isso e vai ter gente que vai errar. Tá? Gordura nunca volta a ser glicose. Tá? Acetil-CoA, na verdade, nunca volta a ser glicose. Tá? Portanto, a gente não consegue utilizar ácido graxo para produção de glicose. Tá? Corpos cetônicos vêm da onde? Vem de acetil-CoA, que veio lá de gordura. Portanto, corpos cetônicos não tem nada a ver com glicemia plasmática. Tá? Não confundam isso. Tá? Ó, glicemia plasmática é manter os níveis de glicose no sangue. Ou seja, eu preciso produzir glicose de alguma maneira e jogar para o sangue. O fígado faz isso através da gliconeogênese,
Pode usar glicerol, pode usar aminoácidos, lactato, alanina, piruvato, oxalacetato, enfim, são vários substratos para fazer glicose, mas ele não vai usar acetil-CoA, que veio de ácido graxo, nem acetil-CoA que veio de nenhum lugar, tá? Muito menos corpos cetônicos. Então, gordura nunca vai ser utilizada para restabelecer glicemia, tá? Gordura pode ser utilizada para a produção de corpos cetônicos, tá? Ácidos graxos podem ser utilizados para a produção de corpos cetônicos, mas ácidos graxos nunca vão ser utilizados para restabelecer glicemia, tá? Bom, nessa figura aqui a gente está vendo esse pontinho aqui acontecer, tá? Como que eu sei disso? Na figura eu não representei o glicogênio, não está representado o glicogênio, tá? Ou seja, ele não está sendo importante para a manutenção da glicemia. E nesse jejum eu estou mantendo principalmente aqui com a gliconeogênese os níveis de glicose plasmática. Tá? Bom, vamos lá. Próximo. Essa daqui. Essa daqui é o seguinte. Enfim, é a melhor forma que tem para representar. Tá? E você consegue matar isso daqui. Parece muito, se vocês pensarem assim, um bem alimentado, mas assim, tipo, simplificado. Só que essa setinha aqui mata tudo. Essa setinha, aminoácido, gordura. Tá? O que é isso daqui? Isso daqui representa obesidade. Por que eu falo representa obesidade? É o seguinte, geralmente o paciente obeso, ele sempre vai ter uma ingestão excessiva de tudo. Tá? Seja gordura, seja aminoácido, seja tudo, seja proteína, enfim, tem uma excessiva de tudo, carboidrato, lipídios e proteínas. Nesse caso de alimentação excessiva, tá? E é excesso, isso daqui não acontece normalmente, tá? É excesso, quando é muito excesso. Você tem aminoácidos, aqueles cetogênicos que dão origem a acetil-CoA, que podem acabar sendo convertidos em gordura, em ácido graxo, tá? Isso acontece quando a gente tem excesso de aminoácidos, tá? Então, veja, eu tenho excesso de aminoácidos, tenho excesso de glicose aqui, vou ter bastante VLDL, enfim, vai acabar aumentando o meu tecido adiposo. Tá? Então, aqui está representando a obesidade. Na obesidade, a gente vê isso acontecendo por conta desse excesso de aminoácido que pode dar origem à gordura. Se a gente pegar a obesidade anabólica, uma situação extremamente anabólica, tá? Hormônio, insulina, tá? O principal hormônio é a insulina. Tá? Vias principais, lipogênese hepática e lipogênese de tudo. Como assim? Ó? Veja, aminoácido está virando gordura, glicose está virando gordura, lactato está sendo convertido em gordura em vez de ser convertido em glicose. Tá? Então, a gente tem enfim, nosso fígado, no caso de um paciente obeso, né? Um paciente obeso tem o fígado sobrecarregado com lipogênese, está sempre fazendo lipogênese. E a fonte da glicose plasmática é a glicose da alimentação. Tá? Nesse caso aqui, geralmente vai ser a glicose da alimentação, porque o obeso sempre vai ter bastante glicose disponível de alimentação. Tá? Ele tem uma tendência a desenvolver até diabetes tipo 2 por conta desse excesso de glicose ao longo do tempo. Bom, beleza. Próximo. Esse daqui. Esse daqui é interessante. Vamos lá. Vejam. Se olhar para o intestino, tem aminoácido, tem gordura, ó, tem quilomicro. Então o cara comeu. Tá? Mas tem glucagon na jogada. Se tem glucagon, significa que a glicemia está baixa. Tá? O que está faltando aqui? Ele comeu, mas ele não comeu carboidrato. Então, isso daqui é a dieta sem carbo, a dieta cetogênica, aquela que o indivíduo não come carboidrato. Tá? Então, na dieta onde o indivíduo não come carboidrato, vai acontecer dessa maneira. Vejam, ó, ele come lipídio, gordura aqui, vai virar quilomicro, enfim, vai lá para o depósito muscular, o adiposo. O aminoácido vai para o fígado. Esse aminoácido pode ser utilizado um pouco para a síntese de proteína no primeiro momento, tá? Onde ainda não tem uma concentração alta de glucagon, mas a maioria dele vai ser utilizada para gliconeogênese e também para a produção de corpos cetônicos, os aminoácidos cetogênicos. Tá? Por que se faz isso? Para tentar manter o organismo funcionando, tá? Já que não tem glicose, o nosso fígado vai fazer com isso a partir dos aminoácidos que foram introduzidos aí. Aqui é o seguinte, essa foto que está sendo batida nesse momento, ela tem uma mistureba de coisas. Ela tem um início de uma dieta sem carbo e uma parte já mais avançada. Ela tem, sei lá, o primeiro, o segundo dia e o terceiro dia juntos. Por que eu falo disso? No primeiro, segundo dia, uma dieta sem carboidrato,
tá? O nosso corpo ainda consegue ativar bastante via anabólica. Vejam, síntese de proteína, síntese de glicogênio a partir desses aminoácidos ingeridos. Tá? A partir do terceiro dia, se não tiver uma correção, aí eu digo correção não é nem por glicose, é por aminoácido mesmo, enfim, você começa a ativar mais vias catabólicas. Tá? Então aqui, essa dieta sem carbo, no início ela pode ter algumas respostas anabólicas, mas ela é majoritariamente catabólica. Tá? Então, dieta sem carboidrato, ela é majoritariamente catabólica, vai ser algo catabólico. Tá? Se é catabólico, o hormônio envolvido vai ser o glucagon, tá? É o principal hormônio aqui que a gente tem, porque eu não tenho carboidrato, então minha glicemia vai estar baixa. Vias. A via principal é gliconeogênese hepática a partir de aminoácido e síntese de corpos cetônicos hepáticos a partir de aminoácido. Vejam que os corpos cetônicos, eles podem ser produzidos a partir de ácido graxo, mas nesse caso aqui, você vai usar lá aminoácido cetogênico, que dá origem a acetil-CoA. Eu estou comendo bastante desses aminoácidos, então esses aminoácidos também podem acabar virando corpos cetônicos. Tá? Então a gente vai ter essas duas aqui. Pensa, o indivíduo não está comendo glicose. Então, ele vai pegar tudo aquilo de aminoácido que vem para ele, vai pegar o que precisa para a síntese de proteína, o que sobrou ele vai utilizar como energia. Os glicogênicos para utilizar como energia, enfim, vai converter em glicose, o fígado vai exportar. Os cetogênicos, ele vai converter em acetil-CoA, o fígado converte em corpos cetônicos e exporta. Tá? Então, aqui as vias vão ser a gliconeogênese, a partir de aminoácidos glicogênicos, e a cetogênese, ou seja, a síntese de corpos cetônicos a partir de aminoácidos cetogênicos. Fonte de glicemia plasmática, principal fonte de glicemia plasmática é essa daqui, ó, gliconeogênese a partir de aminoácidos. Lembrando novamente que gordura não dá para ser fonte de glicemia plasmática e corpos cetônicos também não, tá? Corpos cetônicos são corpos cetônicos, não tem nada a ver com glicose, tá? Bom, vamos lá, próximo. Aqui. Isso daqui é legal. Ó, repare. Um indivíduo tem quilomicro, então ele está comendo, tá? Tem glucagon na jogada. Aí você fala, pô, tá parecendo com o anterior. Tem glucagon, tem quilomicro, então ele tá comendo, ele não está comendo glicose? Não, nesse caso ele está comendo glicose. Está aqui, ó. Então, esse caso, um indivíduo que ele se alimenta, ó, vejam, ele se alimenta, tem glicose, aminoácido, gordura, então tem glicose, proteína e gordura, tá? Então ele está se alimentando. Só deixa eu ver uma coisa aqui. Beleza. Acho que deu certo. Enfim, espero que eu não tenha feito caquinho e vocês estejam me ouvindo. Por mais que parou aqui, que tocou um negocinho que parecia uma tela na minha tela. Mas enfim. E eu não vou editar porque eu não sei editar. Então vejam. A gente tem aqui glicose, proteína e gordura aqui no intestino do indivíduo, só que a gente tem a presença do glucagon. Tá? Então, apesar de um indivíduo estar se alimentando de forma correta e coerente, vamos dizer assim, eu tenho glucagon. O que significa isso daqui? Diabetes tipo 1. Tá? Por que diabetes tipo 1? Diabético tipo 1 ele não tem insulina, ele não produz insulina porque eles não têm a célula beta pancreática. Tá? Se ele não tem insulina, o nosso pâncreas vai estar sempre produzindo glucagon. Tá? O glucagon, ele é estimulado, a produção de glucagon é estimulada pelo decréscimo de insulina. Se não tem insulina, se a insulina está lá embaixo, nosso pâncreas está sempre produzindo glucagon. Então vejam, o que é um diabético tipo 1, metabolicamente falando? Ele é um indivíduo que, apesar dele se alimentar, o organismo dele vai estar se comportando como se ele não tivesse se alimentado. Se você pegar as vias que estão aqui, é a junção de um jejum com um jejum prolongado. Tá? O diabético, então, veja, apesar dele se alimentar, o corpo dele vai se comportar como se ele tivesse em jejum ou jejum prolongado. Tá? Por que isso acontece? Porque ele não tem insulina. Se ele não tem insulina, primeiro, glicose vai se acumular na circulação, tá? A gente vai ter um acúmulo de ácido graxo na circulação também. Tá? Esse acúmulo de ácido graxo, seu fígado vai tentar dar um jeito e vai acabar acumulando VLDL. Tá? Enfim, você tem uma sobrecarga hepática, porque o seu fígado vai estar fazendo de tudo para tentar, na cabeça dele, como não tem insulina, ele acha que a glicemia está baixa. Então, ele vai estar produzindo glicose para caramba, fazendo gliconeogênese, glicogenólise,
e produzindo corpos cetônicos também. Tá? Então, um diabético tipo 1, né? Deixa eu só passar aqui para parecer que é diabetes tipo 1, aí veio pingando isso aqui, é DM1, né? Ele é um indivíduo que, apesar dele ter se alimentado, tá? O corpo dele, o organismo dele se comporta como se estivesse em jejum ou jejum prolongado. Tá? Então, diabetes tipo 1 é uma situação extremamente catabólica, tá? Mediada por glucagon, só que aqui a gente tem que falar uma coisa a mais do hormônio, ela é mediada por glucagon porque o indivíduo não tem insulina. Tá? Então, é mediada por glucagon pela ausência de insulina. Tá? As principais vias vão ser vias hepáticas e todas catabólicas. Então, o nosso fígado vai estar fazendo bastante catabolismo, seja de glicogênio, seja gliconeogênese, tá? Vai estar produzindo corpos cetônicos, enfim. Então, são vias catabólicas hepáticas. Tá? O diabético tipo 1 é extremamente catabólico, é como se ele estivesse em jejum prolongado. Então, o corpo dele não entende. Tá? Só que apesar dessas vias catabólicas, dessa gliconeogênese, dessa tentativa desesperada do fígado de exportar a glicose, a glicemia do indivíduo vai estar como? Alta, tá? Pela ausência de insulina. Não tem insulina, então a glicose vai ficar presa na circulação. E por conta disso, a fonte de glicose plasmática vai ser da própria alimentação e do fígado. O fígado está fazendo gliconeogênese aqui, tá? Então, gliconeogênese, glicogenólise está, enfim, exportando glicose. Tá? Só que a glicose vai ficar presa na circulação, porque nem músculo, nem tecido adiposo vai conseguir pegar essa glicose, porque não tem insulina. Bom, aí vai ser aquela coisa assim, esse daqui é o quê? Né? Tem diabetes tipo 1, tem diabetes tipo 2 também. Só daqui pareceu, olha. Tá? Qual é a diferença da tipo 1 e da tipo 2? A tipo 2 ela é uma resistência à insulina. Tá? O que é resistência à insulina? O indivíduo tem insulina, está aqui a insulina, só que essa insulina ela não vai funcionar de forma eficiente em tecido adiposo e tecido muscular. Tá? A resposta para tecido adiposo e para tecido muscular vai estar prejudicada num diabético tipo 2. Isso geralmente acontece por conta de um abuso de insulina ao longo dos anos. Aí eu falo abuso de insulina, não é o cara que está injetando insulina. Como que a gente pode abusar da insulina? O cara que está comendo muito carboidrato ao longo dos anos, está liberando mais insulina do que o corpo dele gostaria ao longo de vários anos. Você vai criando uma resistência. Tá? Inclusive, diabéticos tipo 1 podem ter resistência à insulina porque eles vão precisar ficar aplicando insulina. Tá? Mas, enfim, a diabetes tipo 2, ela vem dessa resistência à insulina, que é quando o indivíduo ele tem insulina, mas apesar de ter insulina, tá? Apesar dele ter essa insulina, ela não consegue fazer o efeito dela muito bem feito em tecido adiposo e tecido muscular. Tá? Então vejam aqui, no caso do tipo 2, está bem alimentado, tem quilomicro, enfim. Como eu tenho insulina, tá? O nosso fígado ele vai estar fazendo vias anabólicas. É diferente do diabetes tipo 1, que o fígado está todo catabólico. Tá? Na tipo 2, nosso fígado vai estar anabólico. Tá? Então, ele está fazendo vias anabólicas, inclusive aqui pode aminoácido virar gordura, dependendo de novo se for excesso. É que a DM2 ela geralmente vem acompanhada aí, enfim, pode vir acompanhada de obesidade. Então, muitas vezes o indivíduo que tem DM2 ele vai ter esse excesso aqui na alimentação. Tá? Então, são vias aqui extremamente anabólicas acontecendo no fígado. Tá? Só que, apesar de ter via anabólica, enfim, você tem insulina, a glicose vai ficar acumulada porque a insulina não vai passar a mensagem da forma correta para tecido adiposo e tecido muscular para fazer a translocação de GLUT4. Se eu não tenho essa translocação de GLUT4, a glicose vai ficar no sangue. Tecido adiposo e tecido muscular não conseguem pegar glicose. Tá? O fígado vai ficar funcionando de forma anabólica pela ausência de glucagon, enfim, a insulina um pouquinho dando efeito, o fígado já vai para o estado catabólico. Tá? Então, diabetes tipo 2 é anabólica, tá? É anabólica, essa situação é anabólica. O hormônio principal é a insulina, só que a gente tem que colocar aquele adendo. É uma insulina, mas que ela não tem a resposta normal em tecido adiposo, tecido muscular principalmente. Tá? O indivíduo tem diabetes tipo 2, tem uma resistência à insulina. Principais vias são vias anabólicas hepáticas, tá? E fonte de glicemia plasmática vai ser geralmente da alimentação, tá? Que vai ficar presa aqui na circulação por falta da ação da insulina em tecido adiposo e tecido muscular. Bom, e para finalizar, a gente tem essa última figura, que ela é mais
simples e que ela está representando aqui, opa, vamos passar, o exercício físico. Tá? Deixa eu só deixar bem claro, aqui está representando um exercício físico extenuante, assim, um exercício físico de longa duração. Aí eu já falo por quê. Eu vou explicar primeiro como seria um exercício físico moderado, levemente intenso. Tá? Um exercício físico moderado, levemente intenso. Quando a gente faz atividade física, a gente vai liberar adrenalina. Adrenalina é catabólico. Se vocês lembrarem, promove glicogenólise, lipólise, enfim. Então, no fígado, vai estar tendo quebra de glicogênio em glicose para mandar para a circulação, porque o exercício físico também vai promover aí aumento de GLUT4 na membrana muscular sem a necessidade de insulina. Tá? Pode ter insulina enquanto você pratica atividade física, não faz mal, tá? Mas sem insulina o nosso músculo consegue aumentar o GLUT4. Então o nosso fígado ele sempre vai tentar manter a glicose plasmática. No músculo, o músculo vai utilizar essa glicose e geralmente ele vai estar fazendo fermentação, tá? Numa atividade aí mais inicial, produzindo lactato, que aqui a gente tem uma participação enorme do ciclo de Cori, tá? Ou ciclo do lactato. Junto com isso, certo? Numa atividade física aí moderada, enfim, levemente intensa, a gente vai ter lipólise acontecendo, vou ter ácidos graxos sendo formados, e o nosso músculo vai utilizá-los como fonte de energia, fazendo beta-oxidação. Tá? Agora, se eu passar disso para uma atividade super intensa, enfim, e prolongada, a uma intensidade alta e um tempo alto, vai começar a aparecer também corpos cetônicos. Tá? Então, se a gente pensar num exercício físico, se eu só falasse exercício físico, sem falar em intensidade, você tem que pensar assim, tá, o exercício físico é tudo que está aqui fora essa setinha aqui do corpos cetônicos. Tá? É só tirar o corpos cetônicos. Exercício físico é tudo sem essa parte aqui da produção de corpos cetônicos e aparecimento de corpos cetônicos. Tá? O corpos cetônicos vai aparecer quando o exercício físico é altamente intenso. Tá? Que daí, enfim, a gente vai ter uma liberação massiva de adrenalina, vai acabar aparecendo glucagon, também a glicose cai muito e você tem a produção de corpos cetônicos. Que o exercício é ele anabólico ou catabólico? Ele é catabólico, tá? Exercício é catabólico. O que é, e aqui eu vou fazer um adendo, a gente não vai ver isso, mas o que é anabólico, que pode ser anabólico, é o período de recuperação do exercício. Tá? Então, você fez atividade física, quando você parou e se alimentou um pouquinho depois, você vai ter um anabolismo incrível e não na questão de gordura, e sim na questão de proteínas. Tá? Que a gente não vai entrar no mérito aqui, mas o exercício em si, ele é catabólico. Tá? Hormônio mais importante nesse caso de exercício, adrenalina. Aqui não é nem insulina, nem glucagon, é adrenalina. Na atividade física, você fazendo atividade física, você libera adrenalina para manter lá o seu músculo ativo. Tá? Principais vias. Aqui eu diria glicogenólise, tá? Ciclo de Cori e lipólise. Tá? Essas três são as principais vias. Tá? Glicogenólise hepática e muscular, tá? Mas é hepática para manter glicemia plasmática muscular, para usar como fonte dele. Ciclo de Cori, que vai estar acontecendo bastante, tá? O seu músculo vai estar fermentando muito, formando muito lactato, que o fígado vai usar para fazer gliconeogênese. Tá? E lipólise. Por que eu falo lipólise? Porque a gente vai estar deixando o ácido graxo livre para o uso de tecido muscular e, em casos de atividade intensa, o nosso fígado usar também. Tá? Então, isso daqui é o último slide do semestre. Tá? Essa aula junta tudo. Tá? Ela não é uma matéria nova. Se vocês pegarem tudo que a gente viu aqui, a gente já tinha visto ao longo do semestre. Tá? Enfim, vou abrir a reuniãozinha aí na aula. Essa aula é em slide, eu acho que vocês conseguem ver que é em slide por conta da quantidade de figuras que tem e quantidade de setas nessas figuras. Eu até já tentei dar essa aula na lousa, mas fica estranho, porque tem que fazer vários desenhos, várias setas, enfim. Então, aqui, por essas figuras, eu acho melhor. Tá? Por isso que eu dei ela em slide. Tá? E querendo ou não, isso daqui é um resumão da matéria inteira. Tá? A gente está pegando tudo que a gente viu, aquelas peças soltas do quebra-cabeça, e juntando em situações aí específicas. Então é isso daí, pessoal. Vou parar a gravação aqui e acabar a reunião.